Fala galera, meu nome é Everton Luiz, sou supervisor técnico da Tacal e também técnico em motores, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre características específicas de anéis, tá joia? Vamos entender, a princípio, ou relembrar a função de cada um dos anéis. Por que tem 3 anéis, né? Qual que é a função deles? Por que tantos? Por que não só um? Por que não 2? Por que de fato esses 3? E falar também de uma característica dele que talvez poucas pessoas saibam, mas que é muito importante e o que pode acontecer quando o motor ele tem algum problema, né, técnico, e o que acontece com os anéis por causa dessa característica. Tá joia? Então vamos lá. Temos aqui o pistão do nosso lendário motor VHC, Guerreiro Corsinha aqui, que sempre ajuda a gente aqui para trazer mais vídeos para vocês, e aqui a gente tem o pistão dele. Tá joia? Temos aqui 3 anéis, né, e 3 canaletas. Cada um desses anéis eles possuem uma função específica para que o motor consiga funcionar perfeitamente. Quando o pistão está subindo e descendo, não é só um movimento de subida e descida que está acontecendo em funcionamento. Acontece diversos fenômenos. A gente tem a combustão sobre a cabeça do pistão, a gente tem a lubrificação do motor, que vem através da bomba de óleo, manda todo esse óleo pelas galerias internas do motor e faz com que esse óleo chegue na parte inferior do pistão, e nós temos o movimento de subida e descida que gera atrito. Tudo isso precisa estar protegido, tudo isso precisa de ser vedado para que a compressão do motor ocorra, para que o movimento ocorra da melhor forma possível. O pistão, como já foi falado também, ele possui uma diferença em relação ao cilindro. Então, quando você vai medir o cilindro, no caso desse motor, ele tem 71,1. O pistão, ele tem 71,07, no caso desse motor, ou seja, são 3 centésimos de folga. Então, ele é menor do que o cilindro. O que isso agravaria se eu não tivesse os anéis? E aí eu vou explicar a função do primeiro anel. Se eu não tivesse os anéis, essa folga permitiria que parte da combustão passasse pelo pistão e fosse em direção ao cárter. O pistão ia se mover? Ia, mas eu não ia ter uma eficiência completa. O motor ele já tem uma baixa eficiência, tem uma perda térmica gigantesca. Mas, se eu não tivesse os anéis, essa perda energética, essa perda de eficiência seria maior ainda. E aí a gente tem o primeiro anel do pistão, da primeira canaleta, que está mais próxima do topo do pistão, para vedar a compressão. Então ele é conhecido como o anel de compressão. Então esse anel, sim, ele está em contato não direto com o cilindro. A única coisa que separa ele do cilindro é o filme de óleo, mas é ele que faz o contato com o cilindro. Então quando ocorre a combustão sobre a cabeça do pistão, essa combustão ela tende a correr para a lateral do cilindro e encontra os anéis. Porque os anéis, eles se expandem no diâmetro do cilindro. E aí, quando a combustão encontra os anéis, ela empurra o pistão para baixo com mais eficiência. Então, você aproveita muito mais a combustão. Então, anel da primeira canaleta, anel de compressão. O anel da segunda canaleta, ele auxilia na compressão, porque a gente tem um gap nos anéis que ele não fica totalmente aberto dentro do cilindro. Quando ele é comprimido dentro do cilindro para que haja o encaixe dele, o gap se fecha. Só que mesmo se fechando o gap, passa uma parte da compressão para o anel da segunda canaleta. E aí vem a característica do anel da segunda canaleta, que é auxiliar na compressão, na vedação da compressão, mas também fazer um filme de óleo. E aí, explicando o terceiro, vocês vão entender por que ele faz o filme de óleo. Então o anel da segunda canaleta ele tem a função de vedar, de auxiliar, na verdade, a compressão e de criar um filme de óleo na parede do cilindro, certo? O anel da terceira canaleta é esse anel que tem 3 partes, ou 2, eu vou mostrar para vocês mais para frente o anel de 2 partes, e entre eles existe uma mola que a gente fala que é a mola expansora. A gente tem 2 lâminas e a mola expansora. Ele é o anel de lubrificação, é ele que carrega todo o óleo que está na parede do cilindro, que é carregada para a parede do cilindro,
em alguns casos através do jet cooling, em outros casos através de salpico, porque o óleo ele escorre, ele sofre uma pressão pela lateral do virabrequim e esse óleo respinga na parede do cilindro. E o anel da terceira canaleta faz com que esse óleo suba para a parte superior do cilindro e desça também. Boa parte do óleo é o anel que puxa, só que fica ainda uma quantidade considerável. E aí que entra aquilo que eu comentei para vocês do filme de óleo da segunda canaleta, que ele deixa esse excesso que ficou na parte do cilindro, o anel da segunda canaleta é que faz a raspagem. Então, daí a característica do anel da terceira canaleta de ser o anel de óleo. Então, são essas as principais funções dos anéis do pistão. Por isso que existem os anéis, por isso esses 3 anéis. Tem motores diesel que tem pistões com 4 anéis, porque aí a combustão é muito mais forte, a taxa é maior. Às vezes eles têm 2 anéis de raspagem de óleo e de compressão, às vezes ele tem 2 anéis para lubrificação, porque às vezes o pistão ele tem um comprimento alto, então ele precisa sim de uma quantidade considerável de anéis. Fora isso, a concepção básica é essa, tá? Até alguns diesels de motores utilitários possuem essa característica, certo? Então aí o que acontece? Além dessas características principais que definem anel da primeira canaleta, anel de compressão, anel da segunda canaleta, o anel de raspagem e o anel da terceira canaleta, o anel de óleo. Além disso, ele é um dissipador de calor. É isso mesmo, ele dissipa o calor que incide sobre a cabeça do pistão. Vamos relembrar por que ele tem essa função e o que traz à memória, o que dá para a gente poder comparar. Motor do Fusca, todo mundo aqui já viu um motor de Fusca. Quem não viu, é fácil ver porque tem muito, certamente seu pai, seu avô, sua mãe, sua tia, certamente alguém da sua família já teve um Fusca. No Fusca, ele não tem refrigeração por água, é refrigeração a ar. E o que faz com que esse motor ele possua uma maior capacidade de refrigeração? No cabeçote do Fusca, ele possui diversas aletas, que lembra o desenho aqui dos anéis, para fora do pistão. Tem esse desenho, né? Como se fosse saltado para fora do pistão. O ar passa por essas aletas e aí faz a troca de calor. E aí é onde o motor consegue refrigerar. Da mesma forma acontece aqui. Os anéis eles funcionam como essas aletas. Ah, então o ar refrigera? Não. Ele está em contato com quem? Com o cilindro. Em contato com o cilindro também está o líquido de arrefecimento, que é o aditivo que você coloca no radiador para promover o resfriamento do seu para promover o controle de temperatura do motor. Então, o calor ele incide sobre a cabeça do pistão, passa para os anéis e os anéis passa para o cilindro e o cilindro para a água. E aí existe a troca de calor. Então, além de ter essas características que eu comentei a princípio, os anéis também dissipam calor. O da primeira canaleta, uma maior quantidade, cerca de mais de 50%. O da segunda canaleta, o residual em torno de 10%. E o da terceira canaleta em torno de 5% ou até menos. É tanto que se você olhar um desenho, pesquisar no Google, olhar um desenho do calor incidindo sobre o pistão, ali um gráfico de temperatura, você vai ver que a parte superior do pistão é que aquece mais e conforme vai para a parte de baixo ele vai diminuindo a temperatura. Então, essa é uma das características, uma característica específica dos anéis que possuem nos motores. E aí o que eu ia comentar? Por essa característica também traz um agravante para o desgaste dos anéis. Quando você tem um motor que sofreu um superaquecimento, o que vai acontecer? Vai empenar o cabeçote, vai vazar água, vai misturar água com óleo, enfim. E aí você vai levar o motor, vai fazer a retífica do cabeçote, vai montar o cabeçote novamente e vai colocar o carro para rodar. Dali um tempo vai começar a surgir um consumo de óleo. Você vai perceber que você colocou lá os 3,5 litros e você rodou 1.000 quilômetros, só que baixou 1 litro. Tem alguns casos que até é tolerável isso, mas às vezes baixa 2, 3 litros. Quando você vai puxar a vareta já está abaixo do nível, do mínimo. E aí existe um agravante. Por quê? Como o anel é um dissipador de calor e o seu motor superaqueceu, ele sofreu esse superaquecimento.
E o que acontece com o material do anel? Ele sofre uma deformação na estrutura dele interna. Então o anel da primeira canaleta, que tem a função de dissipar calor, de vedar a compressão, essa deformação estrutural já inibe essa compressão. O motor também, consequentemente, já vai ficar mais fraco. O da segunda canaleta, que tem a função de fazer o filme de óleo, de raspar uma quantidade de óleo, já não vai raspar mais essa quantidade de óleo. E o da terceira canaleta, que lubrifica, vai lubrificar, mas ele não vai conseguir raspar a maior quantidade de óleo. E daí vai começar o seu motor a consumir óleo. Por quê? Porque o superaquecimento do motor danificou a estrutura interna dos anéis e aí, posteriormente, você teve esse problema. Então, em casos de superaquecimento, vale verificar a condição dos anéis. Você vai conseguir visualizar isso visualmente, pegar nos anéis? Não vai conseguir. Então, por via das dúvidas, é sugerível fazer a troca dos anéis também. A não ser que o aquecimento tenha sido um aquecimento leve. Aí sim, um aquecimento demasiado, aquele aquecimento que você só percebeu quando o motor estava fumaçando, que aí de fato teve que parar ou alguma peça do motor travou, pode considerar a troca dos anéis, porque certamente o seu motor no futuro vai ter um consumo de óleo. Tá joia? Então, galera, quando for fazer a manutenção do motor, esteja atento com isso. Se você tem algum colega, um amigo que está passando por essa situação, ou você mesmo fez a manutenção do seu motor e percebeu que depois de ter sido feita a retífica no cabeçote, devido a um aquecimento, está acontecendo um consumo de óleo, certamente são os anéis. Então, dê uma atenção a isso aí. Tá joia? Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e vou deixar um recadinho. Curta o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, porque tá rolando diversos vídeos. Se você não se inscrever, você vai perder esses vídeos. Ativa o sininho para quando lançar o vídeo, você receber a notificação e você não perder, conseguir assistir logo de cara. E deixa também aí nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Algum detalhe específico dos anéis, algum detalhe específico dos pistões, uma dúvida que você tem no seu dia a dia. Tá joia? Isso vale para todos, desde mecânico, retífica, a dono do carro, que é importante que você conheça tudo sobre motores e a Takal tá aqui para oferecer isso aí. Tá joia? Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau!